Hello people, how are you? Olá pessoal, como vocês estão? First of all, I need to say thank a lot for watching this video. Primeiro de tudo, muito obrigado por assistir esse vídeo. E esse vídeo, pessoal, eu vou oferecer para a escola Educandário, ok? Let's go to start the class. E vamos lá iniciar a aula. Before to start the class, if possible, people, follow my English channel. Antes de começar a aula, se possível, pessoal, siga o meu canal do YouTube. My information is here. As minhas informações estão aqui. Let's go to start the class. E hoje a gente vai falar aqui sobre o Present Perfect Continuous, ou seja, presente perfeito contínuo. É um tempo verbal um pouquinho chatinho para entender, mas ele é necessário, tá? Vamos ler aqui, ó. Para que serve o presente perfeito contínuo? Ele serve para falar de algo que começou no passado e continua acontecendo até agora. Iniciou no passado, mas tem um reflexo no presente. Para sentenças com o presente perfeito contínuo, usa-se sempre o verbo da terceira coluna do past participle, ou seja, do passado do particípio. E ele é sempre combinado com o has ou o have. Exemplo: have been ou has been. Observação. Então, só falando um pouquinho dessas três colunas aqui, é algo que vocês vão ver com muita frequência nos estudos da língua inglesa, porque eles fazem referência aos verbos irregulares. E tem aproximadamente, eu acredito que mais de 150, 160 verbos irregulares, o que torna impossível a gente decorar cada um deles. Mas não se preocupem com isso, porque ao longo do tempo a gente vai estudando a língua inglesa e a gente acaba aqui memorizando uns verbos principais irregulares, que são os que a gente usa com mais frequência, tá? Como são verbos regulares, a gente pode ver aqui, ó, na primeira coluna, base form, que é na sua forma básica, tá? Então, be, no past simple, passado simples, na segunda coluna você vai usar o was ou were. E na terceira coluna do past participle, você vai usar o been. Tá? Ser ou estar no presente, foi ou estava no passado, né? Ele é, ele foi. Ele está, ele estava. Né? Vamos aqui para a observação aqui embaixo. Observação. Antes de vermos as estruturas para formar as frases, é preciso entender que para a terceira pessoa do singular, o he, o she e o it, usa-se o has, tá? Aí você pode se recordar de quando você usa os auxiliares. Na mesma situação, quando você vai falar da terceira pessoa do singular, você sempre usa o does, né? Para fazer pergunta. E quando você usa qualquer uma outra pessoa, você usa o do, né? Do you, does he, tá? Mesma situação aqui. Terceira pessoa do singular para he, she, it, você usa o has. Entretanto, para todos os outros pronomes, usa-se o have, tá? Sempre combinado com o been, ok? Ele vai vir sempre junto com esse verbo aqui, da terceira coluna do passado do particípio. Ó, para frases negativas, aqui tem um ponto de atenção também, para a gente ver como que monta o negativo do presente perfeito contínuo, do present perfect continuous, tá? Para frases negativas, você vai usar o has, se for o she, o he ou o it, se for a terceira pessoa do singular, você vai usar o has, mais a negativa, que é o not, mais o been, tá? Então, ele fica has not been. Tá correto falar has not been? Sim, tá? Tá correto. Mas ele se torna muito formal e muito pouco usual no inglês do dia a dia. Então, na maioria das vezes, você vai ver hasn't been, hasn't been, que é a contração de has mais not mais o been, tá? E se
não for a terceira pessoa do singular, se for qualquer um outro pronome, que não seja o he, o she ou it, você vai usar o have. Na negativa fica have mais not. Então, have mais not been. É correto falar have not been? Sim, é correto. Mas da mesma situação que eu expliquei do has, vale para o have, né? Fica muito formal e muito pouco usado no inglês falado. Na maioria das vezes você vai sempre ouvir e ver o haven't been. Haven't been, que é a contração de have mais not been. Dito isso, gente, então vamos ver agora as estruturas do presente perfeito contínuo, tá? Do present perfect continuous, tá bom? No primeiro exemplo aqui, para frases afirmativas, você vai usar sujeito mais o has ou have been, a depender do pronome do sujeito da frase, tá? Mais o verbo principal da frase no presente com o ing, ou seja, o da primeira coluna. Deixa eu só mostrar aqui para vocês em um slide anterior. Ó, como vemos aqui, ó, o verbo principal, que é a base form, a forma básica do verbo da primeira coluna. Vocês veem aqui, ó, o make, o build, o become. Então, você vai usar esse aqui, o verbo principal, com o ing. Então, recapitulando, o verbo principal no presente com o ing, mais o complemento da frase. Mas vamos ao primeiro exemplo aqui, ó. I have been surfing the net since 9 p.m. Eu estava navegando na internet ou surfando na internet desde as 9 da noite. Ou seja, esse 9 p.m., como vocês sabem, é 9 horas pós meio-dia. Então, 9 horas da noite. Já passou do meio-dia nesse caso aqui, tá? E o segundo exemplo aqui, he has been studying for 2 hours. Ou seja, eles estavam estudando por 2 horas. Eu estava navegando na internet desde as 9 da noite, ou seja, é uma situação que aconteceu lá no passado, se iniciou no passado, mas ele vem carregando continuamente até o presente. Ele continua estudando até as 9 da noite, tá? Mesma situação aqui embaixo também. Ele estava estudando por 2 horas, ou seja, ele iniciou lá no passado, percorreu todo esse tempo até o presente, ele permanece no presente ainda dentro da ação, tá bom? Primeiro o sujeito, segundo o have been, depois, o verbo principal, né? No presente com ing, então surf com ing, surfing, tá? Mais o surfing, depois o complemento da frase em vermelho. The net since 9 p.m., tá? A frase de baixo, situação um pouquinho diferente, porque você vai usar o she, o he ou it, tá? Nesse caso, o he. Então, he, que significa ele, he has been studying for 2 hours. He, primeiro aqui o sujeito, depois você vai usar o has been, aqui, ó, has been. Depois, o verbo principal com ing no presente, ou seja, é o presente studying. Você adiciona o ing, então fica studying, tá? Mais o complemento da frase em vermelho. He has been studying for 2 hours. Ele estava estudando por 2 horas. Claro? Vamos ver aqui esse próximo slide. Nesse caso aqui, para frases negativas, a estrutura é sujeito mais o hasn't ou haven't been mais o verbo principal no presente com o ing mais o complemento da frase, tá? Exemplo: Dad hasn't been driving since last Saturday. Papai não estava dirigindo desde sábado. Mais uma vez aqui a estrutura. Sujeito para frases negativas, tá? Sujeito, que é o dad. Normalmente usa dad por ser mais informal. Se for de uma maneira mais formal, você vai usar o father, tá? Mas no inglês do dia a dia,
usa-se com muita frequência o that, tá? That, que é o sujeito, mais o hasn't ou haven't. Vale lembrar a mesma situação do exemplo anterior. Se faz referência ao she, o he ou it, você vai usar o has. Como é uma frase negativa, então fica hasn't. Papai, então, ele, né? Papai está se referindo ao sujeito ele, né? Hasn't been driving. Driving é o verbo principal com ing, né? Para ver aqui, manter aqui a estrutura, tá? Sujeito, that. Hasn't been ou haven't been, aqui na frase, a segunda parte. Depois o verbo principal no presente com ing, driving, driving. Então vamos agora para, nesse caso aqui, pessoal, vai ter uma pequena mudança na estrutura, né? Porque vai iniciar agora com auxiliar, tá? Depois o sujeito, então inverte-se. Ao invés de começar com o sujeito, depois o auxiliar, na frase interrogativa, você vai começar com o auxiliar, depois o sujeito. Aqui, ó, como na estrutura aqui, ó. O has ou have, mais o sujeito, mais o been, que é o da terceira coluna lá, se mantém, sempre vai ser o been, para o presente perfeito contínuo, tá? Mais o verbo principal no presente com ing, mais o complemento da frase, tá bom? Então, vamos ver aqui o exemplo aqui embaixo. Has she been working on her website? Has she been working on her website? Ela estava trabalhando em seu website, tá? Segunda frase, aqui. Com o you, né, você já sabe que você vai ter que usar o have. Se for she, he ou it, como foi explicado anteriormente, você usa o has. Então, nesse caso aqui, como é o you, você vai usar o have. Então, have aqui. Depois, o sujeito, que é o you, que significa você. Depois, o been, aqui. Mais o verbo principal no presente com ing. Então, plan se transforma em planning. Mais o complemento da frase. Your vacation. Have you been planning your vacation? Have you been planning your vacation? Você estava planejando suas férias? A pergunta. Então, aqui, para respostas curtas, ou seja, as respostas curtas são dadas, tá, de acordo com as bases das perguntas. Se na pergunta usou-se o have ou o has, você vai usar na resposta o has ou have, de maneira bem simples, resumida e curta, né? Então, vamos utilizar aqui essa pergunta de cima. Has she been working on her website? Ela estava trabalhando em seu website? Se sim, você vai falar o quê? Yes, she has. Sim, ela estava. Se não, se você for negar, então você vai falar no, she hasn't. Tá bom? Mesma situação no exemplo de baixo. Have you been planning your vacation? Have you been planning your vacation? Você estava planejando suas férias? Se você for confirmar, você vai falar o quê? Yes, I have. Sim, eu estava. E se você for negar, aí você vai falar no, I haven't. Não, eu não estava planejando minhas férias, tá bom? Uma informação importante aqui, pessoal, ó. Duas palavrinhas que são muito usadas no Present Perfect Continuous, o for e o since. Elas são muito usadas com frases no presente perfeito contínuo. O que significa o for? Ela faz referência a alguma coisa, né, que iniciou e que está continuando, tá? Iniciou no tempo e continua. Ou, na maioria das vezes, nós traduzimos ela como por, tá? O since, ela é usada para dizer quando alguma coisa começou. Na maioria das vezes, ela é traduzida por desde, tá? Então, o for, você sempre traduz para por, tá?
E o since, quando você vê ela na frase, você vai entender como desde algum tempo, tá? Só mais um ponto de atenção que a gente tem que ter é como nós podemos adicionar o ing no final das palavras. Como eu falei anteriormente, na maioria das vezes, basta adicionar o ing, tá? Bem simples, basta adicionar o ing e está resolvido o problema. Porém, tem algumas outras situações específicas, tá? Aqui tem as regrinhas, ó. Regrinhas para adicionar ing. São poucas, ó. Primeira regra aqui. Se o verbo terminar em e, você remove o final, que é o e adiciona o ing, tá? Exemplo, dance. Você elimina o e acrescenta o ing. Dance, dancing, dançando. Que é o que a gente viu naquele exemplo anterior do drive. Ficou driving. Tirou o e acrescentou o ing. Segunda, se o verbo terminar em CVC, que não é aquela agência de turismo, né, a CVC, tá? CVC, que significa consoante mais vogal mais consoante. O que acontece? Você vai dobrar o final da consoante e adicionar o ing, tá? Você vai dobrar a última letra e acrescentar o ing, como a gente viu no exemplo passado lá, né? Exemplo, plan, você conserva a base da palavra, o plan, você vai adicionar a última letra, né? Você dobra a última letra, que é o N, mais o ING. Plan se transforma em planning, planejamento, tá? E a última situação aqui é se o verbo terminar em e, aí você vai trocar o i e o e por y e adicionar o ing, tá? Exemplo, die. Você vai tirar o i e o e aqui, vai ficar só o d, tá? Aí você vai acrescentar o y e acrescentar o ing. Então, die, dying, morrendo, tá bom? Então é isso, pessoal. O assunto é um pouquinho chato mesmo, tá? Esse é um assunto que sempre é tratado nos livros de níveis intermediário a avançado, então é um assunto bem chatinho mesmo para entender, mas com muita frequência, vendo constantemente, a gente vai acabando que entendendo melhor. Caso ficou alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer, por favor, coloquem lá no chat que eu vou ler, tá? Alguma sugestão. No mais é isso, espero que eu tenha esclarecido alguma dúvida com respeito ao assunto. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo. Se possível, sigam o meu canal, tá? Se precisarem de alguma aula particular, eu estou à disposição também, tá? Fica o meu agradecimento aqui, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. See you later. See you soon. Até logo, até mais. Bye bye.